A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? É uma grande satisfação poder estar aqui juntamente com vocês mais uma vez, trazendo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Esta é a lição 8 do terceiro trimestre aqui de 2024, que temos por título aqui: O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Essa lição é do dia 25 de agosto de 2024 e tem por título essa lição: A resistência de Mardoqueu. A semana passada nós tivemos a aula 7, que falava ali sobre a deposição da rainha Vastir e a ascensão de Esther, Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma lição muito maravilhosa que nós vamos estar estudando hoje. A resistência de Mardoqueu. Nós vamos ver aqui que nós não devemos desistir por nada da nossa batalha, da nossa vitória, porque Deus é quem está no comando de todas as coisas. Não devemos desistir por nada, porque sabemos que é Deus que nos dá força, é Deus que nos guarda, é Deus quem nos protege. Falando sobre isso, eu hoje mesmo tive alta no hospital, estava internado aí desde quarta-feira, por motivo de mais uma HDA que foi acometida aí, de mais uma HDA. Para quem não sabe, é hemorragia digestiva alta. E estava ali perdendo muito sangue no hospital, saí daqui de casa com muita perca de sangue, mas graças a Deus, pelas orações da nossa igreja, do nosso pastor Valdeci, pastor Douglas, em peso, para não cometer aqui erros, todos os irmãos que estavam orando da nossa igreja e de outras igrejas também, que foram aí mencionados, pedindo oração por mim, e mais uma vez eu estou aqui. E a gente vê que tudo isto é a poderosa mão do Senhor. Estou um pouco debilitado, mas nós vamos estar aqui trazendo essa lição para o nosso aprendizado, pois eu gosto muito, eu estava com saudade de fazer esse trabalho. E retornando aqui hoje, nós estamos aqui para, mais uma vez, trazer esta aula da Escola Bíblica Dominical. Irmãos, muito obrigado mesmo pelo carinho de cada um de vocês, pela oração do irmão Chagas, e em peso para todos que eu mencionei aqui e aqueles que eu não lembro o nome no momento, mas em peso a igreja do Jardim Piquiri. Sinta-se aí abraçado por mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço muito as orações de cada um de vocês, amém? Foi um prazer muito grande, é um prazer muito grande estar com vocês aqui nesta igreja. Eu costumo sempre citar o versículo 5 do capítulo 14 de Jó, Se não faz memória, esquece esse capítulo 14, versículo 5, que todos temos aqui um tempo determinado por Deus e nós não iremos partir sem antes que se cumpra este dia, Louvado seja o nome do Senhor. É claro, conforme as Escrituras falam, que por causa da desobediência à palavra do Senhor, muitos podem antecipar a sua partida, não é verdade? E nós sabemos que quando o Senhor está se agradando de nós, quando nós estamos cumprindo a sua palavra, também nossos dias na terra podem ser acrescentados além destes dias que o Senhor tem determinado para nós. Vamos lá, a nossa lição bíblica dominical. E o que vamos estudar nessa lição, amados? A lição desta semana apresenta um contexto de conspiração, inveja e intrigas na corte persa, destacando as figuras de Mardoqueu e Amã. Mardoqueu, amados, ele descobre uma conspiração e a revela ao rei, salvando ali a sua vida. E, inexplicavelmente, Amã é elevado ao cargo mais alto, acima de todos os príncipes do reino. Irmãos, esse capítulo tem muito a nos ensinar
enfrentaremos aí contextos dominados, né, por tramas dramáticas, assim como Mardoqueu, né? Devemos fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos aqui para o texto áureo. Eu vou ler aqui na tradução NTLH e depois nós iremos ler aqui a tradução da revista dominical. Na NTLH está escrito assim, ó. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai, aqui fala Mordecai, né? Porque ele não obedecia à ordem do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito em Esther, capítulo 3, versículo 3 de Esther. Aí aqui na lição, nós temos a seguinte expressão. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu, por que transpassas o mandado do rei? Aqui era o mandamento do rei. Veja só que no decorrer da lição nós vamos ver aqui que Amã, ele queria impor, né, uma coisa, queria a honra, e aqui Amã não estava conquistando isto por ser gentil, por ser uma pessoa, né, amável, não. Era porque era uma ordem do rei. Tem pessoas que a pessoa ama, obedece, né, e até faz assim eles têm um respeito por ser uma pessoa amável, por ser uma pessoa bacana, por ser uma pessoa boa. Mas aqui não, aqui ele só estava sendo, talvez muitos daqueles que estavam ali se curvando perante Amã, era por causa da ordem do rei, e não porque amava a Amã. E Mardoqueu, ele não seguiu esta ordem do rei, não porque era aí tio o primo da Esther, que era a esposa do rei, não. Ele não quis fazer isso porque não quis dizer assim, não, eu sou primo da Esther, então eu não vou fazer porque o rei vai me defender, não. Era porque realmente ele era um judeu, e judeu não fazia esse tipo de coisa, se prostrar perante as pessoas. E também uma pessoa inimiga, né? Porque nós vamos ver aqui no decorrer da lição que Amã, ele era um agagita, né? Lá de Agag, né? E a ordem de Deus naquela época era exterminar todos, né? Sem exceção. E Amã era um inimigo dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa lição está muito boa. Fosse você, ficava aí, né, ouvindo, e vamos aprendendo junto. Eu não estou ensinando a vocês, mas eu estou lendo para vocês aqui, estou comentando com vocês aqui, porque na medida em que eu estou comentando aqui, eu também estou aprendendo, né? Eu não vou ensinar uma coisa que você já sabe. Talvez não somente lembrar algumas coisas, né, que às vezes a pessoa esquece, e assim nós vamos aprendendo junto. Irmãos, Mardoqueu, ele se negava a prestar homenagem ao recentemente designado conselheiro Amã. As opiniões divergem quanto a exatamente por que Mardoqueu recusava-se a ajoelhar-se. O rei havia ordenado e todos estavam fazendo isso, menos Mardoqueu. Somente ele recusava-se a ajoelhar-se. Por quê? Nós vamos ver aqui o porquê que ele não se ajoelhava perante Amã. Alguns estudiosos, eles acham que Mardoqueu não queria se curvar diante, né, de nenhum ser humano, dando ao homem o louvor devido somente a Deus. Esse é o que alguns estudiosos pensam. No entanto, irmãos, Mardoqueu aparentemente não via nenhum problema em se curvar diante de Assuero, né? Então ele se curvou perante Amã, e porque ele não veria nenhum problema a se curvar diante do rei, né? No capítulo 8 de Esther, do mesmo modo, iria se atirar, né,
Esther, do mesmo modo, iria se atirar aos pés do rei para implorar que seu povo fosse poupado. Aí Mardoqueu só tinha problema em se curvar diante de Amã. Outros estudiosos argumentam que Mardoqueu estava sendo obstinadamente arrogante ao recusar-se a ajoelhar-se, né? Ou que ele tinha ciúmes de Amã por esse ter sido promovido a conselheiro, né? Mas o texto não há indicação para nenhuma dessas atitudes. Irmãos, na verdade, se olharmos atentamente aqui, o próprio texto aqui, ele sugere a razão pela qual Mardoqueu não se curvava. Amã era um agagita, ele era, portanto, um descendente de Agag, o Amalequita, o antigo inimigo tribal dos judeus. Quando os israelitas saíram do Egito, os amalequitas os atacaram no deserto, pelo que Deus os amaldiçoou e os condenou à extinção, como está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 16. Por causa desse ataque, Deus declarou que haveria inimizade permanente entre os dois povos, e ele se comprometeu a apagar toda a lembrança de Amaleque, né, de debaixo do céu. Essa foi uma promessa de Deus, que apagaria todas as lembranças de Amaleque, né, sem exceção. No tempo do rei Saul, Deus enviou Israel para cumprir a sentença sobre Amaleque, destruindo homens e animais, conforme você pode ver lá em 1º livro de Samuel, capítulo 15. Porém, Saul não cumpriu os termos da guerra santa como Deus lhe havia mandado fazer. Em vez disso, ele poupou o melhor dos animais e o próprio rei Agag, o melhor do povo. Saul alegou as melhores intenções, é claro, ele disse que queria simplesmente oferecer os animais como sacrifício diante do Senhor, o que não explicava ali, evidentemente, o que ele pretendia fazer com o rei Agag. Talvez cobrar resgate pelo rei é o motivo mais óbvio para tê-lo deixado vivo. Aos olhos de Deus, contudo, obedecer é melhor do que sacrificar. Fazer o que Deus diz é melhor do que atentar, né? Do que tentar criativamente produzir nosso próprio plano para servi-lo. Por esse ato, irmãos, esse ato de desobediência, Saul foi abandonado por Deus e rejeitado, conforme você vai ver lá em 1º livro de Samuel, capítulo 15 e o versículo 28. Irmãos, sendo assim, para Mardoqueu, cuja genealogia o liga à família de Saul, né, do rei Saul, conforme nós podemos ver lá em Esther, capítulo 2, versículo 5, eu acredito que seja isso aí, curvar-se diante de Amã, um descendente da família do rei Agag, era mais do que ele podia engolir. Seria como submeter-se a um inimigo odiado, a quem Deus havia amaldiçoado. Então, curvar-se perante o rei, né, perante o rei Assuero, a outra autoridade pagã, estabelecida por Deus sobre seu povo por causa do pecado deles, era uma coisa, mas curvar-se diante de Amã era outra coisa completamente diferente no pensar de Mardoqueu. Então, os acontecimentos posteriores, né, que viria, acrescentam aí mais evidência a esta interpretação. O servo, né, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgrides as ordens do rei? Você vê aqui que não foi nem Amã que foi questionar, mas foi os servos do rei. Mas ele sabia que era uma ordem do rei. Por que você está transgredindo esta ordem, sendo que foi o rei que deu esta ordem? Aí sucedeu, pois, que, dizendo-lhes eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã. Então, aqui mostra que nem Amã prestava atenção, que Mardoqueu não estava se curvando perante ele, mas os odiosos ali, aqueles que não gostavam já talvez de Mardoqueu, já foram entregar Mardoqueu para Amã,
certo? Para ver se as palavras de Mardoqueu se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então, o povo aqui, os amigos, os servos do rei, já sabia que Amã era inimigo do povo judeu. E agora, Mardoqueu, ele declara para aqueles servos do rei que ele é judeu, que ele não vai fazer isso. Aí ele vai e leva o caso a Amã. Ele fala, ó, aquele camarada ele é judeu e ele não está se curvando perante o Senhor. Então, Amã agora quer tomar umas providências, né? Conforme está em Esther, capítulo 3, versículo 3 e o versículo 4. Amados, é provável que Mardoqueu tenha relatado as histórias do seu povo aos servos do rei, que o questionaram quanto à sua contínua recusa em se curvar diante de Amã. Isso implica, racionalmente, é claro, porque o fato de Mardoqueu, né, ser judeu foi um elemento chave quando eles, afinal, o denunciaram a Amã por insubordinação. Né? Então a gente vê que devemos tomar muito cuidado no que nós falamos para algumas pessoas, porque tem pessoas que às vezes já quer te derrubar e ele quer só um elemento chave para que ele possa te entregar, para que ele possa... Então muito cuidado com o que nós conversamos, com o que nós falamos, mesmo com aqueles que muitas vezes se diz seu amigo, porque ele quer só um elemento chave para te derrubar, para te entregar. Ouça isso no nome de Jesus. Foi isso que aconteceu aqui com os servos. Amã declarou, né, que povo, né, ele pertencia, então foi um elemento chave ali para eles entregarem ao Amã. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade prática, irmãos. Como cristãos, nós somos sujeitos a conflitos éticos, morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Ok? Então nós não devemos fazer nada sem a orientação de Deus, sem a vontade de Deus. Ok? Então nós somos sujeitos a conflitos, certo? Conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre, né, com acordo, de acordo com a vontade e orientação de Deus. Não devemos decidir nada pelas nossas próprias vontades. Ok? Irmãos, como cristãos, enfrentaremos constantes conflitos éticos, morais, que testam nossa fé e comprometimento com os princípios de Deus. Nesses momentos, nossas responsabilidades é buscar discernimento através da oração, da palavra de Deus e da orientação do Espírito Santo. Nunca devemos tomar decisões por nossas próprias contas, né? Somente assim podemos tomar decisões que reflitam a vontade de Deus, mesmo quando essas escolhas nos colocam em desacordo com as normas ou expectativa do mundo ao nosso redor. Então, irmãos, ser fiel em situações de conflitos não é difícil, mas é uma demonstração prática da nossa confiança em Deus e da nossa submissão à sua autoridade. Queridos, nessa propriedade deve ser sempre, a nossa propriedade deve ser sempre agradar a Deus, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades ou oposição. Então, a nossa propriedade é servir a Deus, é agradar a Deus, né? Mesmo quando isso vai te fazer você entrar por dificuldades ou oposições, que alguém não vai te entender ou não vai, né, aceitar aquilo que você está falando, mas se é a vontade de Deus, isso é que deve prevalecer na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Primeiro tópico, Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês perceberam que aqui eu estou pulando a leitura bíblica em classe, né? Mas para quem quiser acompanhar depois na sua casa, está no livro de Esther, capítulo 2, versículo 21 ao 23. Aí você pula para o capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Ok? Nós não vamos ler porque aqui o tempo vai ser muito pequeno aqui para nós estarmos comentando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós já vamos direto para o primeiro tópico, né? A introdução, nós já demos uma introduçãozinha aqui no começo, mas vamos aqui para o primeiro tópico rapidinho, para nós não perdermos tempos aqui da nossa aula. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Primeiro subtópico desse tópico 1, os bastidores do poder. Louvado seja o nome do Senhor.
Amados, ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos e da natureza humana caída alimentar, né? É da natureza humana caída alimentar discórdias, intrigas e discernimentos, os quais, quando não dissipados ali, levam a terríveis tragédias, né? Nem mesmo o meio evangélico, irmãos, fica isento disso. Isso é de origem maligna e deve ser rejeitada pelo verdadeiro cristão, como diz lá em Tiago, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 18. Nos dias de Assuero, então, 2 de seus guardas, né, que era deixa eu ver quem que era aqui, o Bigtan e Teres, eles ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles ficaram indignados com isto. Eles ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Então Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio, como diz as escrituras, e ficou sabendo do plano, né? Então, fiel ao rei, contou a Esther, que era sua prima, né, para que ela avisasse o que ela fez em nome de Mardoqueu. Então foi isso que Mardoqueu fez. Ele foi fiel, contou a Esther para que o avisasse o que ela fez em nome de Mardoqueu. Certo. Esther, ela foi lá, contou para o rei que Bigtan e Teres estavam tramando assassinar o rei. Mas isso, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, Mardoqueu, ele não foi assim de qualquer maneira. Primeiro ele pesquisou, ele viu direitinho para não cometer injustiça. Assim como também o rei, quando Esther conta para ele em nome de Mardoqueu, ele também procurou saber o caso direitinho para ver se era realmente aquilo. Você vê que aí entra a justiça. Ouça isso no nome de Jesus. Tem uma coisa que Deus muito quer de nós, é que sejamos justos com aquilo que nós estamos fazendo, para que não venhamos condenar pessoas inocentes. Então, tudo isso aí foram levantados, como a Bíblia vai dizer aqui, nós vamos ver aqui mais para frente, foram levantados, ok? Para que se apurasse se realmente era aquilo mesmo, antes dele mandar para a forca, porque naquela época era muito comum se matar alguém na forca. Mas isso aqui você vai ver lá em Esther, capítulo 2, versículo 21 e o versículo 22. Então, depois de muitas festas, a vida ganhou ares de aparente normalidade, né, no reino da Pérsia ali. Então, Assuero estabilizou-se no palácio, mas como era comum nos impérios da antiguidade, vivia sujeito a tramas e conspiração, né? Heródoto, ele fala de atos conspiratórios e suspeitas de insurreição, né? Não apenas próximas do trono do imperador, nos dias de Ciro e de Cambises, mas também nas províncias do reino. Aí vem o Llewellyn Jones, né? Ele afirma que um clima de instabilidade reinava nos dias de Assuero. Então, exatamente no período em que a Bíblia menciona a conspiração descoberta por Mardoqueu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, após a guerra da Grécia, algo mudou em Xerxes, né, que é o Assuero. A partir de 479 ali a.C., suas inscrições começaram a enfatizar a importância primordial da lealdade e as consequências da insurreição ali contra o trono, alertando, né, os súditos para que conhecessem seu divino lugar e permanecessem fiéis ao rei. Era como se um sentimento de inquietação, por exemplo, né, generalizada no império, ameaçasse perturbar a tranquilidade imperial. Né? Eles viram que estava muito tranquilo, que estava muito em paz, e o inimigo quer ver sempre isso aí, quer perturbar a tranquilidade das pessoas muitas vezes. Então, a história de Bigtan e Teres, irmãos, elas guardas, né, que eles eram guarda do rei Assuero, que tramaram assassiná-lo, revela como a natureza humana caída é suscetível a discórdias e a intriga,
né, como diz Tiago 4, que nós falamos agora, mencionamos versículo 14 ao 18, nos ensina que essas atitudes têm origem maligna e deve ser firmemente rejeitada pelo verdadeiro cristão. Jamais o cristão deve entrar nessas coisas, nessas intrigas, essa é coisa diabólica, é coisa maligna, nós temos que rejeitar. Então Mardoqueu, irmãos, ele poderia ter ignorado a trama, né? Mas escolheu agir com integridade. Então a sua lealdade ao rei, mesmo sendo um estrangeiro, demonstrou uma fidelidade superior, ancorada em princípios divinos. Como servos de Deus, devemos escolher a fidelidade, mesmo quando o ambiente ao nosso redor é corrompido pela facção e pela traição, né? Então a fidelidade a Deus e ao aproximar-se deve sempre prevalecer. Ouça isso no nome de Jesus. A fidelidade a Deus e ao próximo deve sempre prevalecer para que a tentação, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deve prevalecer sobre a tentação de se unir às intrigas. Segundo subtópico desse tópico 1, a investigação. Você lembra que eu falei aqui sobre a investigação? Nós temos que apurar, temos que, né, ver se realmente é aquilo para não cometer injustiça. Então aqui teve, nesse tópico 2, teve a investigação. A atitude de Esther, irmão, se revelou não apenas, né, eticamente correta, mas também revestida de prudência, embora possivelmente ela não imaginasse. Houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Então, Bigtan e Teres foram enforcados, né? Esther 2:23 vai falar isso. Então, Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Esther. O rei, mesmo ouvindo da rainha, né, teve cuidado de apurar as informações. Então é uma questão de justiça. Nesse ponto, o Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Né? Mesmo sendo confiáveis, as fontes, né, como no caso de Mardoqueu e Esther, é conveniente que se busque comprovar toda a acusação para não cometer injustiça, né? Louvado seja o nome do Senhor. E tem aqui com essa referência de Êxodo 23:7, Provérbios 17:15. Então, agir com base apenas no que ouve, né? Ouvi dizer e tal. Então, isso estimula fofocas e torna o líder suscetível à manipulação. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence como filhos de Deus. Então devemos perdoar e buscar a paz. Nós vemos aqui uma pessoa que não buscou, né, apurar o caso. É quando o Ziba, ele sai, vai se encontrar com Davi, e Davi pergunta, cadê Mefibosete? E o Ziba fala assim, olha, ele não veio, ele está tramando lá para tomar o reino, né? Ele fala que quer o rei, que era do seu pai, que pertence a ele e tal. Mentiu para Davi, porque ele queria, né, tinha raiva de Mefibosete, queria tomar as terras de Mefibosete. Então Davi pegou tudo que era de Mefibosete e devolveu novamente para Ziba. Então isto foi uma coisa que foi assim, sem que Davi levantasse, apurasse para saber se era realmente aquilo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo que ficar, não vamos ficar só no ouvir dizer, não, vamos apurar, vamos ter certeza para primeiro agir. Louvado seja o nome do Senhor, para não cometer nenhuma injustiça. Então nós temos aqui 3 pontos que merecem a nossa análise e nós vamos estar aqui, né, falando sobre cada um deles. Primeiro ponto, Mardoqueu demonstrou sua fidelidade ao rei ao relatar o plano de assassinato. Mesmo sendo apenas um servo no palácio, né, sua lealdade não era interesseira, mas baseada em princípios. Esther, por sua vez, revelou essa informação ao rei com integridade, atribuindo crédito a Mardoqueu, né, o que revela sua humildade e respeito por ele. Apesar de sua posição elevada, né, como rainha,
Este exemplo nos ensina aqui que a verdadeira lealdade não busca autopromoção, mas age em prol da verdade e do bem comum, né? Reconhecendo e honrando aqueles que merecem o devido crédito. Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4 vai falar isso. Talvez você até já tenha feito algo, né, de interessante que tenha ajudado outra pessoa e os créditos tenham ido para outra pessoa que não tenha nada a ver, né? Porque assim como foi com Amã e Mardoqueu. A Mardoqueu salva a vida do rei e os créditos vai para Amã, né? A promoção foi para Amã. Vocês no nome de Jesus. Mas que nós possamos fazer as coisas sem buscar autopromoção, sem interesse próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto que nós vamos destacar aqui, amado, destacamos a sabedoria de Assuero ao não agir precipitadamente nesta questão. Mesmo sendo informado por fontes confiáveis, é claro, Mardoqueu e Esther, fonte confiável, a esposa do rei, para minha esposa está me contando, é confiável. Não, mesmo sendo informado aí por essas fontes confiáveis, ele ordenou uma investigação antes de tomar qualquer ação. Essa atitude contrasta com líderes impulsivos, né, que reage apenas com base em rumores ou informações incompletas. A liderança prudente não é dominada por medos ou impulsos, mas guiado por um compromisso com a justiça e a verdade. E o terceiro ponto que nós vamos destacar aqui também é a lição. Que nós tiramos aqui. A prática de investigação antes de agir não só protege a integridade do processo, né, do processo decisório, mas também mantém a confiança na liderança e na administração justa. Provérbios 18, versículo 17 e Êxodo 23, versículo 1 e versículo 3. Então, queridos, essa verdade deve ser aplicada nos mais variados contextos, sobretudo no eclesiástico. E vamos aqui agora, rapidinho, para o terceiro subtópico desse tópico 1, o registro dos fatos. Desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos, né, no cotidiano das cortes. Né? As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas, conforme nós vemos, né, em Esther capítulo 6, versículo 1. O ato de fidelidade de Mardoqueu e a importância que teve para o rei e seu reino ficaram registrados com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, né? Com registro ou sem registro humanos, nós devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas, ok? Então, quando nós formos fazer alguma coisa, não vamos se importar com registros humanos, com reconhecimento humano, não. Tudo está registrado diante de Deus. Como diz Salmo 139, né? Versículo 16, Hebreus capítulo 4, versículo 3, Apocalipse 20, versículo 12, por aí em diante. Então, Mardoqueu, queridos, não recebeu qualquer reconhecimento nem recompensa por ter salvo, né, por ter salvado ali a vida do rei. Mas isso não importava, pois Deus providenciou para que os fatos fossem registrados, né? Registrados permanentemente e no tempo certo faria bom uso desses registros. Nossas obras não são como somente plantadas pela fé e nem sempre seus frutos aparecem de imediatos, ok? Então sabemos que as nossas obras, né, são como sementes plantadas, né? Sementes plantadas pela fé. E nem sempre os seus frutos aparecem de imediato. Então se você lança uma semente agora, saiba que lá na frente ela vai brotar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem, como diz lá em Provérbios 13, 21. Então, o José, ele fez amizade com um companheiro de prisão, né, um homem que se esqueceu completamente de sua bondade, e durante 2 anos, mas isso foi permissão de Deus, porque era a etapa que José tinha que passar, né, você vai ver isso lá em Gênesis 40, versículo 23, e Gênesis 41, versículo 1. Mas o tempo de Deus é sempre perfeito, e ele providencia para que o gesto de bondade nunca seja desperdiçado. Eu costumo dizer que se aquele copeiro tivesse lembrado de José, né, eu falo assim, que se ele tivesse lembrado de José assim que ele chegou lá diante do rei, talvez o cargo máximo que José tivesse alcançado ali era ficar no lugar do padeiro que foi enforcado, certo? Mas como Deus estava preparando um momento oportuno para que José fosse governador,
foi preparando, deu um sonho ali para o rei, foi ali que José se encaixou no cargo de governador. Certo? Que se ele tivesse lembrado, tivesse de imediato, se aquele copeiro tivesse chegado lá e disse, olha, eu saí porque um rapaz lá interpretou o nosso sonho e aconteceu assim, assim e tal. Talvez o rei fosse pensar, traz ele para assumir aí o cargo de padeiro, né? E ele vai ser padeiro aí daqui para frente, já que o próximo aqui foi o meu padeiro foi enforcado. Não. Então Deus sabe trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguma coisa não aconteceu na sua vida agora, é porque Deus está preparando algo maior para você lá na frente. Amém? Segundo tópico, Amã é exaltado pelo rei. Um novo personagem agora, vamos entrar. Amã, queridos, ele era muito rico, né? Conforme Esther capítulo 3, versículo 9 vai falar. Já entra em cena aqui, então Amã era muito rico, já entra em cena, sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino, conforme você vai ver Esther 3 e 1, identificado como Agagita, né? Flávio Josefo aqui, ele afirma que Amã era amalequita, um povo historicamente inimigo de Israel. Você vai ver lá em Êxodo 17, 8 ao 13 e número 24, versículo 7. O termo Agagita, irmãos, ele costuma ser associado a Agag, o rei amalequita, ok? Mencionado em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2 e versículo 8 e versículo 33. Nas versões bíblicas como NVI e NTLH vai falar isso aí. Apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. Esses textos aqui, certo? De primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Então ele apresenta aqui ele como descendente de Agag. Tudo o que sabemos sobre Amã, queridos, é detestável. É impossível encontrar um único aspecto louvável em seu caráter. Na verdade, tudo em Amã era execrável a Deus. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Quais são elas? Olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, foi que fez Amã, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Essa é a 7ª, é aqui que a alma de Deus abomina. Está escrito em Provérbio capítulo 6, versículo 16 ao versículo 19. Então, lembre-se dessas 7 características malignas ao ler o livro de Esther, pois você as verá retratada nesse homem corrompido, que é esse danado desse Amã. Ouça isso no nome de Jesus. Subtópico 2, né, do tópico 2. Um herói aparentemente esquecido, né, o Mardoqueu. Talvez você se sinta esquecido, mas no tempo certo, como eu já falei aqui, Deus está preparando para você uma grande bênção. O texto, irmão, não nos informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu, né? Apesar do seu ato heróico, tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso ter sabedoria e prudência para viver momentos de aparente injustiça. Em alguns momentos entre o 7º e o 12º ano do reinado de Assuero, conforme nós vamos ver nos versículos 7 e capítulo 2, versículo 16 também, o rei decidiu nomear Amã seu primeiro-ministro sobre o império. Observe aqui que Mardoqueu havia salvado a vida do rei e sequer tinha recebido uma palavra de agradecimento, quem dirá uma recompensa, não é verdade? Porém, o perverso Amã não havia feito coisa alguma e recebera uma promoção ao longo desta vida. Testemunhamos muitas situações que parecem injustas, mas Deus sabe o que está fazendo e jamais abandona o justo, nem deixa de recompensá-los, né, por seus atos, né? Salmos 37 vai falar isso. É bem provável que Amã tenha usado de bajulação, né, e de lisonja para alcançar esse novo cargo de autoridade, porque tem muitas pessoas que assim bajulam patrão, né, palavras lisonjeadas, muitas, todas essas coisas aí para conseguir um cargo, né? Então, pois ele era um homem que fazia esse tipo de coisa, era orgulhoso e tinha
como propósito conseguir poder e reconhecimento. Não devemos imitar as ações de Amã para receber reconhecimentos e promoções. Nossa maior preocupação deve ser honrar e ser fiel a Deus. Honrar a Deus e ser fiel a Ele. E isso vale para o obreiro, o empregado, o funcionário público, o aluno, enfim, para todas as classes, para todos os cargos, para toda a função na Terra. Terceiro subtópico, evitando frustrações. Quando nutrimos, amados, quando nutrimos aí altas expectativas, nos tornamos sujeitos a muitas frustrações. Você tem pessoas que fazem tanto projetos, tanta expectativa e tal, e muitas vezes não consegue. Esse camarada está sujeito a muitas frustrações. Mardoqueu, ele era um servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou que Esther levasse a informação, conforme vai dizer capítulo 2, versículo 22. Mardoqueu, irmãos, ele não pertencia ao primeiro escalão real, e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente, né, com a promoção de Amã, ou porque ele não recebeu nenhum elogio, nenhum agradecimento por ter salvado a vida do rei, não. Este episódio nos ensina uma verdade fundamental. Nós devemos fazer o que é certo simplesmente porque é o certo a se fazer. Agir com justiça, ética e retidão deve ser uma prática constante em nossas vidas, não por esperarmos recompensas, mas porque é o correto. Além disso, como servo de Deus, agir de forma justa, queridos, é uma evidência de que amamos e tememos a Deus. Portanto, não devemos esperar reconhecimento ou recompensa nenhuma por não mentir, né, não roubar ou não espalhar fofocas. Essas ações são nosso dever como seres humanos, especialmente como discípulo de Jesus. A verdadeira integridade, né, se manifesta quando fazemos o bem, né, sem esperar nada em troca, apenas pela convicção de que estamos cumprindo nossa responsabilidade moral e espiritual. Penso que Mardoqueu não se sentiu frustrado, pois fez o que era certo porque era certo. Então você não deve jamais querer recompensa, porque você, eu roubava, não roubo mais, aí eu mentia, não minto mais, eu fazia tanta coisa, agora não faço mais, eu quero a recompensa por isso. Não, isso aí é obrigação nossa, é do caráter do ser humano. Temos que agir dessa maneira, temos que ser fiel, louvado seja o nome do Senhor, sem esperar recompensa. Foi o que aconteceu com Mardoqueu, ele não fez, né, não se sentiu frustrado porque não recebeu nenhuma recompensa, ele sabia que estava fazendo a coisa certa. Ouça isso no nome de Jesus. Qualquer um pode defender a vida do outro, né, para salvar a vida de alguém. Nós podemos fazer sem esperar a recompensa, porque isso é o que, louvado seja o nome do Senhor, nós devemos fazer, né, para com o outro. Então, quantas injustiças, né? Quantas injustiças. Em nenhuma época ou governo estamos livres delas. Porém, servimos a um Deus que abate os soberbos e dá graça aos humildes. Devemos, portanto, queridos, manter nossa confiança nele e guardar a sua providência, aguardar a providência de Deus. Terceiro subtópico, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Primeiro tópico aqui do terceiro subtópico, do terceiro tópico, né? Reverenciado por todos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Assuero, ele ordenou a todos os servos que se curvassem e se prostrassem diante de Amã. Então, Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava, ouça isso no nome de Jesus. Era um homem que era reverenciado por todos, né? Amã não se contentou em ter um cargo elevado e em usá-lo em benefício próprio, também quis o máximo de reconhecimento público e de honrarias, apesar de os povos do Antigo Oriente, né, próximo, estarem acostumados a oferecer demonstrações públicas e de deferência. O rei teve de publicar um edito especial em favor de Amã. De outro modo, o povo não se curvaria diante dele, né? Então, se não fosse esse edito do rei, o povo não ia se curvar. Então, ele pediu para que o rei editasse, ouça isso no nome de Jesus,
esse edito especial para que todo mundo se curvasse diante dele. Então, Amã, ele era um homem insignificante, né, com um cargo importante, e outros nobres mais dignos, né, do que ele, não se mostrariam dispostos a reconhecê-lo. Esse fato é mais uma indicação de que Amã não conseguiu sua nomeação por mérito, né, mas por usurpação. Você vê que ele convencia o rei, né, bajulando, fazendo alguma coisa ali. É tão certo que ele foi pedir para que o rei fizesse esse edito, porque ele sabia que ninguém ia se curvar. E ele queria essa honraria, queria, né, humilhar do povo, que todo mundo se dobrasse perante ele. Então ele conseguiu por usurpação. Se fosse um oficial digno, né, os outros líderes o teriam reconhecido de bom grado. Certo? Então, se ele fosse uma pessoa digna, as pessoas já reconheceriam de bom grado e faria isso sem ele pedir para que o rei editasse, né, fizesse esse edito. Segundo subtópico, a condição de judeu. O texto bíblico, irmão, ele sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei de questionarem algumas vezes porque não cumpria a ordem de Assuero, sua resposta foi que era judeu. Então a notícia chegou a Amã, que também ressaltou a origem judia. Então o agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu, então seu ódio foi extensivo a todos os judeus, então se estendeu a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo, como diz lá em Esther, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Então, Amã, ele não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Por que Mardoqueu recusou-se a curvar-se diante de Amã? O que em sua identidade, sua identidade de judeu o proibia de fazer o que todos os outros faziam? Mesmo que Mardoqueu não tivesse respeito algum pelo homem, poderia pelo menos respeitar o cargo, uma vez que foi o rei que havia nomeado Amã para aquela função. Creio que a resposta encontra-se no fato de Amã ser uma amalequita e de os amalequitas serem inimigos declarados dos judeus. Então, o Senhor ele jurou e registrou por escrito que havia declarado guerra aos amalequitas e que lutaria contra eles uma geração após a outra. Êxodo 17:16. De que maneira Mardoqueu poderia demonstrar então reverência a um inimigo dos judeus e do Senhor? Não queria ser culpado daquilo que Joabe havia acusado o rei Davi, né? Hoje envergonhaste a face de todos, Joabe falando para o rei. Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, amando tu os que te aborrecem e te aborrecendo aos que te amam, como diz lá em 2º livro de Samuel, capítulo 19, versículos 5 e 6. Aqui foi a história de quando mataram a Absalão, que Absalão procurava matar o rei, e o rei ficou muito triste e tal, e não comia e tal. Aí foi quando Joabe foi lá e falou que Davi estava amando mais o inimigo, amando mais a Absalão, que era seu inimigo que queria matá-lo, do que os seus próprios guerreiros, pessoas fiéis que estavam ali do seu lado. Ouça isso no nome de Jesus. Então temos aqui o ódio de Amã por Mardoqueu não tardou a espalhar-se, feito um câncer, né? E a se transformar em um ódio toda a raça judia. Amã poderia ter comunicado o crime de Mardoqueu ao rei, que por sua vez poderia ter mandado prender ou mesmo executar Mardoqueu, mas isso não satisfaria o desejo intenso de vingança que consumia Amã, né? Então seu ódio precisava ser apaziguado por algo muito maior, como uma destruição de uma nação inteira, né? Uma destruição em massa. E isso é muito ruim quando a gente deixa essa raiz de amargura, o ódio entrar no coração. Isso acontece quem são destruídos somos nós mesmos. Então devemos tomar muito cuidado quanto a essas coisas, meus queridos irmãos. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, desse tópico 3, nós temos aqui a inimizade, inimizades intergeracionais. Inimizades intergeracionais. Vamos ver aqui. Inimizades
intergeracionais. Louvado seja Deus. Irmãos, além de se sentir ferido em seu orgulho, ouça isso no nome de Jesus, é possível que a mãe estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Aqui o Flávio José ele diz o seguinte: o que confirmaria sua descendência de Agag, né? O rei Amalequita morto por Samuel, capítulo 1, aliás, capítulo 15 de 1º livro de Samuel, versículos 32 e 33. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os sequemitas, né? Por causa do traje feito a Diná, filha de Leia. Você vai ver lá em Gênesis 34, versículo 1 ao 31. Além da Bíblia, a história secular apresenta também inúmeros exemplos de conflitos alimentados ali e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, né? Em solo brasileiro, por exemplo, são conhecidas as histórias de perpetuação, a violência por disputas econômicas, geralmente por terras ou ofensas morais. Que Deus guarde nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence, né? Como filho de Deus, devemos perdoar e buscar a paz, como diz Mateus capítulo 5, versículo 9, e Romanos capítulo 12, versículo 18 ao 21, e Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Então, irmãos, nós precisamos considerar esses pontos que tem a seguir aqui, que nós vamos estar passando para você. Primeiro, devemos estar atentos às inimizades e ressentimentos em nossas próprias famílias ou igrejas. É essencial, irmãos, resolver conflitos e buscar reconciliação para evitar que inimizades passadas continuem a influenciar negativamente as gerações futuras. Ouça isso. A Bíblia nos chama à paz e ao perdão para romper o ciclo de ódio e ressentimento, como diz Mateus 5 e 9 e Hebreus 12, versículo 14. Em segundo, como líder ou membro da família, pratique o perdão e a reconciliação. Ensine aos membros da família, especialmente às novas gerações, a importância de resolver conflitos e buscar a paz de maneira construtiva. E terceiro ponto, dedique tempo para orar sobre conflitos e inimizades em sua vida e na vida dos outros. Peça a Deus por sabedoria para tomar decisões justas e para agir com amor e compreensão, mesmo quando enfrentar situações difíceis. Ouça isso no nome de Jesus. E concluindo aqui, né, uma das aplicações práticas da inteligência, essa aqui é a introdução, uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana, ok? Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar ódio contra nós, de onde menos esperamos. Mardoqueu, ele experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue, não. Né? Efésios capítulo 6, versículo 11 a 16, vai mostrar sobre a armadura em Romanos capítulo 13 e o versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos tomar muito cuidado. Irmãos, o maligno ele pode suscitar ódio contra nós de onde menos esperamos, conforme nós lemos aqui nesta introdução. Né? Mardoqueu experimentou tudo isto, é claro. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir e vencer o mal. Se nós não estivermos com essas armaduras, né, nós não vamos resistir. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus abençoe, amados, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, estaremos aí trazendo a aula 9, né? Louvado seja o nome do Senhor.
A aula 9 nós vamos falar sobre a conspiração de Amã contra os judeus. Irmãos, pena que está acabando esse trimestre, cada dia mais está ficando melhor ainda a nossa lição. Mas em breve estaremos aí terminando esse trimestre e entrando em outro. E que Deus assim abençoe, amados. Um forte abraço a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre. Um forte abraço e até a próxima. Estamos no final desta lição, em nome de Jesus. Amém.